Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Liquidação Casas Bahia. Última chance. Agora com mais preços baixos e com mais descontos. Tá muito barato o smartphone Moto G5S com câmera traseira de 16 megapixels. Agora por apenas R$ 899. É um Moto G5S por R$ 899. É preço que só tem na liquidação. E sabe o que mais? Você também pode parcelar no carnê e começar a pagar só daqui a 60 dias. Última chance da liquidação Casas Bahia. Não perca! Educadora! Verãozão tá aí e a Unimed está com você. Se a temperatura subiu, seus cuidados também devem aumentar. Confira algumas dicas para curtir o verão sem se descuidar da saúde. Beba bastante água e sucos naturais. Coma frutas ricas em vitaminas. Use protetor solar com regularidade. Vista roupas leves e exercite-se. Unimed Limeira. Cuidar de você, esse é o plano. A Liga da Economia Avan vai proteger os preços baixos e garantir os melhores materiais escolares para a sua família. Nesta semana, kit escolar 20 peças BIC de R$ 17,90 por R$ 9,99. É isso mesmo, só R$ 9,99. Caderno brochura capa dura 96 folhas, só R$ 2,49 cada. Todo o setor de materiais escolares em 10 vezes sem entrada e sem juros. Os menores preços e os melhores produtos você encontra na Avan. Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Avan, volta às aulas, é aqui. Educadora! O Savenhago tem certeza que podemos mudar tudo para melhor. Por isso, segue fazendo a sua parte, oferecendo mais qualidade em todos os seus produtos, te atendendo melhor a cada dia, negociando muito para garantir o menor preço. Leite longa vida Italac 1 litro, 1,55. Colchão mole, 17,45 kg. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 kg, 7,98. Contra filé, peça inteira a vácuo, 19,90 ao quilo. Óleo de soja soia, 900 ml, 2,85. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Na Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Savenhago, sempre em frente com você. Compre também pelo site. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721-2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 51 minutos. Agora, 11h51, ponto final na Voz do Povo para estabelecer rapidamente o colóquio com Caio Bortolã, que já chega por aqui na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Caio. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. O Anderson Moreira pediu há pouco no Facebook para que eu deixe você falar, então eu vou fazer 2 rápidas observações. Sim. E aí você fala sozinho. Ah, é? Você deu uma informação agora totalmente equivocada que em Cuba não tem dengue, né? Eu fui pesquisar, porque é preciso afiar o machado. Ah, sim. Eu fui pesquisar. A única citação, aliás, há 2 muito interessantes sobre a dengue em Cuba. Uma dos cubanos é a retórica da esquerda. É impressionante. A retórica da esquerda é igual em todos os lugares. Que os cubanos dizem que no começo da década de 80, em 81, houve um surto de dengue na ilha porque os americanos é que levaram o vírus propositalmente à ilha de Cuba. Para você perceber o nível de loucura
desse pessoal. Foram os americanos que levaram... buscar essa informação? Tá na internet, é só procurar. Mas que lugar da internet? É só procurar. Tem um monte de coisa, tem um monte de porcaria lá, E na pô. internet eu encontrei a única informação que baliza o que você disse, que está aqui na minha mão, eu fiz questão de imprimir. É uma médica cubana que veio trabalhar no Brasil, no programa Mais Médicos, e ela diz, não há dengue em Cuba. O nome dela é Ceramides Almora Carbonel. Na época ela tinha 42 anos, se ela não morreu, essa notícia é de 27/8/2013, portanto tem quase 5 anos. Está aqui. É uma afirmação de uma médica que, não aguentando viver em Cuba, onde as pessoas morrem de fome, de onde as pessoas fogem a nado, essa médica, e você certamente se baseou nessa declaração dessa médica para dizer que em Cuba não tem dengue. Nem sei que declaração de que médica que é essa. Sabe de onde o Ivan tira informações? Da Carta Maior. Tá aqui, ó. A prova tá aqui. Carta Maior. Minha gente, vocês sabem o que é Carta Maior? Carta Maior se auto-intitula, eu vou ler aqui no rodapé, tá tudo documentado aqui. Carta Maior. Carta Maior é o portal da esquerda brasileira e referência de informação de qualidade na internet. É lá que o Ivan vai buscar as informações para passar para o ouvinte aqui. O veículo é fruto de uma consciência e visão coletiva de mundo assumida, o que faculta ao leitor formar a sua opinião. E a Carta Maior pede contribuições. Ela vive de doações, talvez até o Ivan faça doações mensais à Carta Maior, o portal da esquerda. Nada disso. Sabe o que tem hoje? Para usar uma expressão da Prefeitura de Limeira, isso que você falou não procede. Hoje é dia 19 de janeiro de 2018. Está aqui. Eu não sei se é possível ler, mas eu vou ler. Sabe o que tem quando você abre um perfil ou uma página do Facebook ou então um portal da internet? Tem a página, o que nós chamamos de página de rosto. Sabe qual é a manchete na página de rosto do portal Carta Maior, o portal da esquerda, a manchete de hoje? Assine você também o manifesto. Eleição sem Lula é fraude. É aqui que o Ivan se informa, na Carta Maior. Então, Ivan, a informação que você buscou na Carta Maior de 2013, ela não tem absolutamente validade, porque é o viés da esquerda. Não. Para E agora, fique à vontade. Agora, começa agora na Educadora o programa da esquerda brasileira. O programa que vai defender Lula, Fidel Castro, o regime cubano, vai defender Nicolás Maduro, vai defender o socialismo e o comunismo. A apresentação, Ivan Schutzer. E agora só você fala. Pronto, só você fala. Em vez de ideias retrógradas, em vez de ideias conservadoras, em vez de ideias atrasadas, eu defendo ideias progressistas. É isso que eu defendo. Vou fazer uma pergunta para você. Posso lançar-lhe répito? Eu não vou responder nenhuma pergunta porque o Anderson Moreira não quer que eu fale. E alguns outros ouvintes seus, simpatizantes da esquerda brasileira, não querem que eu fale. Então, fala só você. Deixa eu fazer uma pergunta. Não deixo. Caio não vou responder pergunta. Não fica birrento, Caio. Não vou responder pergunta. Não fica birrento. Não vou responder. Caio Bortolã, você fica tão feinho quando você fica birrento. Não vou responder. Não fica birrento, não. Não vou responder. Vou fazer uma perguntinha para você. Eu vou ler uma frase para você e você me responde de quem é esta frase. Quem disse esta frase? A frase é a seguinte: a propriedade... Nós estamos falando aqui de esquerda e direita. Veja bem. A propriedade monopolizada ou na posse de apenas algumas pessoas é uma maldição para a humanidade. Caio Bortolã, um répito. Quem é o autor desta frase? Reservo-me ao direito de não responder. Será talvez algum comunista, comedor de criancinhas? Será talvez um esquerdista destes, tipo Nicolás Maduro, tipo o extinto, falecido Fidel Castro, que proferiu esta frase? A propriedade ele está falando do monopólio. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o monopólio das comunicações nas mãos da Globo. A propriedade monopolizada... Não é verdade. Ou na posse de algumas... Não é verdade. De apenas algumas pessoas, é uma maldição para a humanidade. Quem falou? Foi algum comunista que falou isso, Caio Bortolã? Como o monopólio das comunicações é da Globo, se nós estamos
fazendo jornalismo de opinião e essas empresas não pertencem à Globo. O autor dessa frase... o monopólio é da Globo. O autor dessa frase, que o Caio diria que o monopólio é em Cuba, que só tem a televisão estatal, a rádio estatal. O monopólio tenta-se, não é? Ou atenta-se contra a oposição na Venezuela, fortalecendo a televisão estatal, a rádio estatal e fechando emissoras de rádio, fechando jornais. Aí é que há monopólio. Viu? O autor dessa frase aqui, que o Caio poderia dizer que era de um comunista, o autor dessa frase é simplesmente o segundo presidente da República dos Estados Unidos, John Adams. John Adams, segundo presidente da República dos Estados Unidos, presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte, foi o autor dessa frase. Para você, de uma vez por todas, Caio Bortolã, para você entender que pessoas de esquerda podem ter ideias atrasadas, retrógradas, conservadoras. E pessoas de direita podem ter ideias progressistas. Uma coisa não exclui a outra. Não, você se autodenomina progressista e eu não sou progressista, eu sou liberal. Eu me autodenomino. Você me liberal. chama de esquerdista, eu não sou esquerdista porque na minha concepção, o esquerdista, ele tem que ser um ativista, ele tem que ser um militante para se dizer. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, gente, eu sou um cara de esquerda, viu? Pera, mas você milita onde? Você é ativista de onde? De que organização? De que movimento? Eu não sou ativista de movimento nenhum, não sou militante de movimento nenhum, então não posso dizer que eu sou de esquerda. Não, de todo modo. Agora, eu posso dizer que eu sou progressista. Por quê? Porque eu tenho algumas ideias, alguns pensamentos que são pensamentos considerados progressistas. Eu vou atender o desejo... Agora, eu posso ser conservador em alguns momentos. Qual o atender problema? os desejos dessa audiência que não quer que eu fale, que me ofende no Facebook, que diz que eu não deixo o Ivan falar. Não deixo o Ivan falar porque é dono. Você não deixa mesmo. Fique à vontade, eu não falo. Você não deixa mesmo. Ontem, para eu falar aqui, para eu fazer aquela explanação que eu fiz ontem aqui, foi uma luta. Você não deixa eu falar. Ontem eu estava falando do PSDB. Pode fazer a propaganda de esquerda, fique à vontade. Nós temos cerca de 25 minutos para que você faça a defesa do Lula, quem sabe. Olha aqui, Carta Maior, a fonte de informação do Ivan, uma das. Carta Maior, o portal da esquerda. É mentira que você acessa a Carta Maior? Você lê a Carta Maior, então você tira informações da Carta Maior. O que tem? A manchete de hoje, assine o manifesto. Eleição sem Lula... Como é que eles falam? É fraude. Eleição sem Lula é fraude. Mas olha como você... Pode divulgar qualquer manifesto da esquerda, fique à vontade. Fale de Marx, fale de Luiz Carlos Prestes, fique à vontade. Cite Oscar Niemeyer, notório comunista brasileiro. Eu leio. Cite os regimes de exceção, fique à vontade. Eu leio. Fale de Cuba, as pessoas passam fome lá, afinal... Eu leio Carta Maior, eu leio Ópera Mundi, eu leio o Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, que eu acho hilário, me divirto demais. Eu leio inúmeros blogs e portais de esquerda, e assim como eu leio inúmeros blogs e portais de direita. Eu leio Reinaldo Azevedo, por exemplo. Reinaldo Azevedo, que é seu ídolo. Não é. Seu ídolo do jornalismo. Não é. O Reinaldo Azevedo, não que é um cara absolutamente de direita. E eu leio. E aliás, ultimamente, ele tem metido o pau naqueles que estão ele tem dito nas colunas dele, eu li uma dele ontem, acho que foi, ele dizendo que o julgamento do Lula e a condenação do Lula está completamente equivocada, apontando um monte de erros. O Reinaldo Azevedo, seu ídolo de direita. Não é meu ídolo, e o jornalista tem direito de errar, e o jornalista tem lado, sim. Claro que tem. O jornalista que faz jornalismo de opinião tem lado, sim. O jornalista tem opinião, é um ser humano como qualquer outro. É muito comum isso na editoria de esportes, né, em que o comentarista é palmeirense, o narrador é corintiano, o repórter é flamenguista. É comum. É comum que as pessoas declarem que torcem para o Santos, para o São Paulo, para o Palmeiras ou para o Corinthians. Na editoria de política também tem isso. As pessoas têm lado, as pessoas têm vieses, as pessoas têm opiniões baseadas principalmente na régua que usam para medir. Por isso que eu tenho meu posicionamento e você tem o seu posicionamento. Sobre o Reinaldo Azevedo, acho que o Reinaldo Azevedo tinha uma fonte dentro do PSDB, que era, aliás, mais de uma fonte, certamente ele tinha e tem, que é a irmã do Aécio Neves. Ele foi pego num grampo e o que fizeram com ele não tem nome. Da mesma forma que o que fizeram com William Vac não tem nome.
lamentáveis as posturas do politicamente correto, mas porque nós estamos vivendo no patrulhamento Brasil. que há com o Reinaldo Azevedo, que logo se empregou, saiu da Jovem Pan e foi para a Band News, e com o William Vac, não é? Que agora aparece publicamente, pede desculpas pelo que fez, admite que cometeu um erro, mas que foi jogado aos leões por uma bobagem, por um erro que cometeu, que não o descredencia e que não apaga o seu passado. Ele errou, como o ser humano pode errar. E aí a figura do perdão. E como eu sou cristão, sou católico, acredito no perdão, o William Vac se arrependeu do que fez, concorda que foi uma bobagem, uma besteira que não devia ter feito, se desculpa e quer seguir a vida. E agora ele vai ser usado como... vai ser o Judas da história. Isso, né? Que você falou do patrulhamento ideológico, havia muito isso, a direita reclamava muito no passado do patrulhamento ideológico de esquerda. O patrulhamento ideológico de esquerda no passado, aqui no Brasil, levou a situações, por exemplo, como aquela do Wilson Simonal. O Wilson Simonal morreu tentando provar que jamais dedurou nenhum artista, porque esse patrulhamento ideológico da esquerda sobre ele existiu lá no passado. Os caras da esquerda, né, diziam, esse cara é dedo duro, ele está entregando todos os artistas para o DOI-CODE, para o regime militar. Para o regime militar, tal e coisa. Esse patrulhamento ideológico acabou com a carreira do Wilson Simonal, para citar um caso. O Wilson Simonal, um cantor negro, talvez o maior one-man show surgido na história da música no Brasil. Hoje os filhos dele sobrevivem da música, o Wilson Simoninha e o Max de Castro, que foi vítima da mesma coisa que hoje é vítima o William Vac. Mas espera um pouquinho. O William Vac falou o que falou, pô. O William Vac falou o que falou. Ou ele não falou, isso é coisa de preto? Não, ele falou ou não falou? Admitiu que disse o que disse. Bom, então pera um pouquinho. E admitiu que foi errado. Ele pode não ter sido racista, cara. E ele pode não ter sido pediu desculpas pelo que fez. Ele pode não ter sido racista. Aliás, aquele comentário, Ivan, não foi pro ar. Não foi transmitido pela TV Globo, nem transmitido pela Rádio Globo, nem transmitido. Aquele comentário foi um vídeo vazado, algo que foi gravado por alguém e que foi vazado propositalmente por alguém, o que não diminui a gravidade do erro cometido. Sim. Agora, cometeu um erro, desculpou-se do erro, admitiu o erro e está desempregado, perdeu o emprego. Não, só para distinguir, não é nada de querer fazer qualquer embate sobre isso, não. É só para distinguir. O caso do Wilson Simonal foi um caso assim, alguém falou que o Wilson Simonal estava entregando, não tinha provas disso, tanto que não há prova alguma disso. Até hoje, ninguém conseguiu nenhuma prova de que o Wilson Simonal tinha entregado alguém para o DOI-CODE, para o regime militar. Mas nós estamos falando de patrulhas, Ivan. Foi patrulhamento ideológico. Do comportamento das patrulhas. Foi patrulhamento ideológico mesmo, com base em coisa nenhuma. Jamais se soube de qualquer coisa que o Wilson Simonal tenha feito. Agora, o caso do William Vac é diferente. Você pode dizer, olha, o William Vac não é racista. Ele mesmo está dizendo, ele não sou racista. Ele não fez uma manifestação racista. Ele fez uma manifestação preconceituosa. Ele disse que ele não consegue se livrar. Ele falou aquilo que ele falou. Isso é coisa de preto. Essa é uma manifestação de alguém que tem preconceito em relação à raça negra. Pode não ser uma afirmação racista, mas é uma afirmação de preconceito. Que é, evidentemente... E ele admite que errou. Sim. E ele admite que errou. Então, mas isso é patrulhamento também. Mas ele foi vítima de patrulhamento também. Ele não nega que disse o que disse, admite que errou, lamenta o erro e se desculpou um sem número de vezes pelo erro cometido. Nós não vamos perdoar o William Vac, nós vamos pregá-lo na cruz, nós vamos esquartejá-lo. Pois é, mas um jornalista que tem a história que tem a história de correção que tem e que foi defendido por colegas negros. Pois é, mas nós estamos vivendo um momento... Eu comecei falando dessa coisa do patrulhamento ideológico da esquerda, que aconteceu lá atrás, né, principalmente na época do regime militar, havia um patrulhamento ideológico da esquerda terrível. E que culminou, o caso mais exemplar é esse do Wilson Simonal. E hoje nós vivemos uma situação
de uma polarização de patrulhamentos. Hoje nós temos um patrulhamento de esquerda e nós temos também um patrulhamento de direita. Hoje qualquer pessoa que fale, por exemplo, veja você, eu acabei de falar nesse microfone que em Cuba não há a dengue, né? Não é porque a Cuba conseguiu erradicar, né? Assim como o Brasil conseguiu erradicar a poliomielite, foi eficiente na erradicação da poliomielite, a Cuba foi eficiente na erradicação da dengue. Nossa, você veio com 2 pedaços de pau para cima de mim. Não, eu vim preparado. É o patrulhamento ideológico. Não tem patrulhamento ideológico. Tem. Mas isso está acontecendo, Caio, no Brasil de eu hoje. gostar de me preparar para o debate. Você é um ótimo debatedor. Então eu tenho de ter informações. Eu tenho de ter informações. O pior patrulhamento que pode haver é o que há hoje, porque nós vivemos no hoje e não no passado, é o patrulhamento do politicamente correto. Que, segundo Luiz Felipe Pondé, e eu concordo com ele, filósofo, oprime o debate. Sim. Oprime o debate. Sim. Nós vivemos num país em que você não pode dizer, por exemplo, e é o que eu penso, que Pablo Vittar não canta nada. Porque se você diz que Pablo Vittar não canta nada ou que você não gosta das músicas dele, vão dizer que você é homofóbico. E uma coisa não tem ligação com a outra. Porque Ney Matogrosso é homossexual e é um dos maiores artistas do mundo. E eu gosto da obra do Ney Matogrosso. Eu estive num festival de música, no Rock in Rio, o Ney Matogrosso se apresentou e eu fiz questão, no palco Sunset, não no palco principal, eu fiz questão de ir até o palco onde estava o Ney Matogrosso, porque eu queria ver Ney Matogrosso, um dos maiores artistas do mundo, se apresentando, e ele é homossexual. Né? Tem outros tantos atores e atrizes, cantores e cantoras homossexuais de obras maravilhosas. Pois é, mas riquíssimas. Riquíssimas. Então, quando você faz um comentário, eu não gosto de Pablo Vittar, da arte do Pablo Vittar, da música do Pablo Vittar, eu não estou sendo homofóbico, eu estou dizendo que eu não gosto da música que ele faz. Sim. Ponto final. Sim. Sim. E o politicamente correto oprime até esse tipo de opinião. Você não pode opinar a respeito disso porque eles vão te rotular de alguma coisa. Sim. Eu adoro vários cantores homossexuais, acho dos maiores do mundo, assumidos ou não. Mas você o Ney Matogrosso é um caso assumido, então a gente pode falar claramente disso. Mas tem o Fred Mercury, que foi fantástico, tem a Ana Carolina no Brasil, que é uma grande cantora, uma grande artista, e por aí vai, há outros tantos casos. Daniela Mercury, uma grande artista. Eu acho pobre a obra do Pablo Vittar. Só isso. Só isso. Eu tenho o direito de pensar assim. Mas você concorda comigo que o que agravou tudo isso aqui no Brasil... Se antes nós tínhamos o patrulhamento ideológico de esquerda, hoje nós temos o patrulhamento ideológico de esquerda e de direita, porque o Brasil se dividiu. O Brasil se dividiu, de repente o Brasil se dividiu por conta desse escândalo da Petrobras, por conta do impeachment da Dilma, e aí por conta desse debate todo, se dividiu entre... Hoje nós somos brasileiros de esquerda ou brasileiros de direita se engalfinhando, se pegando, saindo à tapa. Tem vários casos de situação aí de rua, que porque um cara falou uma coisa sobre política e o outro foi para cima, saiu briga, saiu tapa. Infelizmente, nós entramos... Eu acabei de citar John Adams aqui, por causa disso, Caio. Porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma polarização terrível, idiota, uma polarização idiota de você de direita, você de esquerda. Ah, você de esquerda vai para Cuba! Essa coisa toda. Ah, porque você é do PT, você é do PSDB. Nós estamos nos engalfinhando por causa de política, uma coisa idiota. Eu acabei de citar John Adams, porque John Adams foi presidente dos Estados Unidos, um liberal que com uma ideia progressista. Qualquer liberal, concorda, ser conservador. Qualquer liberal concorda que a distribuição de renda tem de ser melhorada nesse país. Aliás, há quanto tempo nós ouvimos promessas de políticos falando em melhor distribuição de renda, em geração de emprego e renda? Não. Inclusive na campanha do prefeito de Limeira, ele falava: vamos nos concentrar, vamos centrar foco na geração de emprego e renda. Sim. Passou um ano e ele não gerou um emprego. Ele é só um dos exemplos daqueles que falam na melhor distribuição de renda que tem de haver, na geração de emprego, na recuperação dos postos de trabalho.
porque é cada vez uma coisa mais complexa, considerando-se a nova economia, falar em geração de empregos. Minha gente, nós estamos caminhando para a aplicação da inteligência artificial. Postos de trabalho vão se fechar num futuro não muito distante. Por quê? Porque não vai ter mais carro movido a gasolina, Ivan. Num futuro não muito distante, não vai ter mais carro movido a gasolina. Os carros vão ser elétricos. E aí, não tendo mais carro movido a gasolina, não vai ter mais posto de gasolina. Mas vai ter posto de abastecimento elétrico. Não, cada um vai ter em casa uma tomada, como tem hoje, para dar carga, como dá carga no celular, no seu carro. A nova economia, naturalmente, vai dizimar postos e postos de trabalho. Portanto, para os governantes, o desafio é muito maior. Quando ele fala, e é bonito o discurso, né, que fala, vamos trabalhar no sentido da geração de emprego e renda, é um jargão que o marqueteiro diz lá, fala lá para o político, vai lá e fala. Vai lá e fala. Aí acontece como aconteceu em Limeira, o prefeito não gerou um emprego novo, a não ser para os comissionados. Este sim, ele empregou. Né? Saíram aqueles que estavam empregados no governo passado e entraram outros empregados agora. Você sabe que falando disso aí de eletricidade, na Suécia já tem estradas elétricas. Não, isso será cada vez mais comum. Nós viveremos para ver o carro... Na Suécia já tem estrada elétrica. Nós viveremos para ver o carro elétrico, nós viveremos para ver o carro autônomo, nós viveremos para ver o carro que voa. O pessoal mais velho, que nem que eu, assim, que andou de ônibus elétrico muito lá em São Paulo, nossa, quanto andar de ônibus elétrico lá em São Paulo, funciona mais ou menos sob o mesmo princípio. Você pega uma estrada, essa estrada ela é inteirinha, ela tem cabos elétricos em cima. Você tem um caminhão, para carro ainda isso não funciona, funciona só para caminhão. O seu caminhão entra naquela estrada, o motorista ergue uma plataforma, né, que toca naqueles fios e o caminhão passa a ser conduzido a partir daí por energia elétrica. Você precisa fazer uma ultrapassagem, você precisa parar alguma coisa, ele aciona o motor a gasolina, a diesel, melhor dizendo. Né? Porque são híbridos, né? Eles são a combustão... Isso. E também elétricos. Mas como na Fórmula 1. Entrou na Os motores da Fórmula 1 são assim. Ergueu o chifre do caminhão, encostou lá no cabo, pronto, eletricidade reta. Isso já existe na Suécia. Nós viveremos para ver o carro elétrico. Aliás, já vimos o carro elétrico. Viveremos para ver o carro autônomo, aquele que anda sem motorista. Viveremos para ver o carro que voa. Google e Uber já desenvolvem soluções para o carro autônomo e para o carro que voa. O futuro é hoje, né? O futuro é hoje. O futuro é hoje. Não dá para fechar os olhos para o futuro. Quero abraçar meu amigo Daniel Foster Favaro, doutor Daniel Foster Favaro, que manda um abraço para você e outro para mim. Obrigado, doutor Daniel. Está nos ouvindo e vendo pelo Facebook. Hoje é aniversário do Independente. Aniversário do Galinho da Vila. Parabéns para o Galão da Vila. Bacana. Que é de 1944, portanto faz hoje 74 anos. 74 anos. O Galinho vai disputar a série... Segunda divisão, né? Divisão. Ou a quarta divisão, a Série B. Triste, hein, rapaz? Vai ter que começar do zero, né? Porque não há mais para onde cair. Vai ter que começar do zero, vai ter que subir da B para A3, da A3 para A2. O Independente que em 2015 ficou a 1 ponto da Série A1. O futebol tá uma coisa louca, né? O futebol tá uma coisa louca. Mas pode mudar. Eu lembro, há alguns anos, eu fui certa vez em Sorocaba fazer uma cobertura de um jogo daquele time do São Moon, Bento. o Atlético Sorocaba. Do Reverendo Moon lá, que era o dono do time, né? A seita dele era a dona do time. Sim. E que morreu, inclusive. O Atlético Reverendo Sorocaba. Moon morreu. Então, o Atlético Sorocaba, a Ferroviária de Araraquara, foi jogar com o Atlético de Sorocaba. Era a Série A3 naquela oportunidade, acho que era a Série A3. E eu fiquei parado lá esperando o ônibus da Ferroviária chegar. Chegou o ônibus da Ferroviária, aquele ônibus bonito, avinhado, né? Bacana. Aquele time com estrutura. Porque a Ferroviária tem uma estrutura até hoje, né? A Ferroviária de Araraquara. E tinha também lá... Então, um clube com uma estrutura, com ônibus e tudo, ônibus próprio, para todo mundo, né? Enfim...
eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? Um clube com essa estrutura, com essa condição que tem a Ferroviária da Araraquara disputando Série A3, né? São coisas que cortam o coração da gente. Mas hoje você já vejo a Ferroviária de novo na Série A1, Ferroviária de novo numa condição boa, né? De futebol do interior do estado de São Paulo. Então, há possibilidades, Caio, de tanto a Internacional quanto o Independente, que nós estamos falando, quanto a Internacional, dar uma voltinha por cima da coisa. Mas da maneira como o futebol está hoje, como você costuma dizer, que o futebol hoje é um grande negócio, para sair dessa situação, para se firmar, começar a andar com as suas próprias pernas, é preciso ter um projeto de sustentabilidade. É muito difícil tocar o futebol no interior. Falta dinheiro. E o custo... Como se sustentar? Exatamente. À medida que o time melhora de divisão, a Internacional na Série A2 é um time que custa mais caro do que a Internacional na Série A3. Muito mais. Mas eu ouvi muitos comentários pessimistas com relação à Inter e nem acho que uma primeira grande vitória deve animar demais a torcida. Eu acho que a torcida tem de se animar, tem de incentivar o time, tem de ir ao estádio. O time começou muito bem goleando o Audax. Vale dizer que o Audax foi vice-campeão paulista da A1. Um clube estruturado. Perdendo para o Santos. Clube estruturado. Perdeu para o Santos, afinal. Foi. Eliminou o Corinthians na semifinal e perdeu a final para o Santos. Então, o Audax é um time, você fala de estrutura, é um time bem estruturado, é um time que tem o dinheiro Quando eu vi que a Inter ganhou de 4-1 do Audax, eu quase não acreditei. Falei, louco, que isso? A Inter tá bem demais. Tem dinheiro de um diretor ou ex-diretor do Bradesco, o Audax é de Osasco, e o Bradesco também é de Osasco, né? Da Cidade de Deus em Osasco. E a Inter começou muito bem. Eu só ouvi comentários pessimistas antes do primeiro jogo da Inter. Não, a Inter vai lutar para não cair. Eu não sei se as pessoas realmente estão pessimistas ou se estão torcendo contra. Mas, de todo modo, começou muito bem, começou com o pé direito e que continue assim. O Campeonato do Independente começa um pouco mais para frente, depois do mês de março. E é uma escada mais longa para subir, né, Ivan? É uma escada muito mais longa, uma escada de muito mais degraus. Não tenha dúvida, muito mais longa e outra, né? Não dá ânimo, né? Eu acho que pro torcedor não. Lamentavelmente não dá. Não dá ânimo, né, cara? Quarta divisão. Quarta divisão. Meu Deus do céu, quarta divisão. Porque criaram esse eufemismo. É coisa de cartola brasileiro, né? Segunda divisão. Pô, que segunda divisão? Segunda vem depois da primeira, né? Tem a 2, tem a 3, e aí vem a segunda divisão, só pode ser a 4. É. Exatamente. Que é semi-profissional. Porque da Série B não dá para cair, né? Uma vez eu lembro da Inter jogar aqui no Limeirão. Que campeonato que foi? Não sei se foi um desses Rayovac da vida. A Inter jogou com o Palmeirinha de Franca. Palmeirinha de Franca, os jogadores do Palmeirinha de Franca, eles trabalhavam naquelas indústrias todas de calçados lá de Franca, eram operários. Tinham empregos na indústria de Franca, nas indústrias, né, de calçados de Franca, e para vir jogar aqui numa quarta-feira, parece que foi o jogo, os caras têm que conseguir autorização com o patrão lá. O patrão, posso ir lá defender o Palmeirinha de Franca, tal, me libera, tal, aquela coisa toda. Desse jeito, é semi-profissional. Pois é, mas não há outra forma de fazer, não é? Ou o Independente fecha as portas, ou o Independente fecha as portas, ou o Independente recomeça da Série B, e aí, eu sei que é uma discussão mais longa, viu, Ivan? Mas você começa a avaliar esses parceiros e também não tem como fazer, não é? Porque por que o time pequeno aceita o investidor? Porque não tem de onde tirar dinheiro. Então tem de ter o investidor. Aí acontece, vamos para uma escala superior. O Corinthians com aquele apoio obscuro da Hicks Music. Você se lembra? Hicks Music. Kia Jorabichian. Você se lembra disso? Eu lembro. A turma falava que era uma máfia, né? A máfia russa, né? O Kia chegou ao Corinthians, fez o que o Paulo Nobre está fazendo. Está fazendo não, já fez no Palmeiras, o que a Crefisa está fazendo no Palmeiras. Colocou todo o dinheiro do mundo no Corinthians. Resultado, o Corinthians em 2005 é campeão brasileiro. Em 2006 o Kia vai embora. Em 2007 o Corinthians cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Parmalat fez coisa parecida no Palmeiras. Só que a parceria com a Parmalat durou mais tempo.
Parmalat injetou muito dinheiro no Palmeiras durante 7 ou 8 anos. A Parmalat vai embora do Palmeiras, o Palmeiras cai 2 vezes para a segunda divisão, quase cai pela 3ª vez. Agora o Palmeiras vive de novo, primeiro o mecenato do Paulo Nobre e depois a Crefisa abrindo cofre, né? Colocando todo o dinheiro do mundo dentro do Palmeiras. Com o Independente foi numa escala muito menor, muito parecido, porque o doutor Anivaldo, que beleza, né? Tocou o futebol do Independente, quase levou o Independente à primeira divisão. E ainda com o doutor Anivaldo, o time do Independente caiu da A2 para A3, da A3 para a Série B. Então há que se avaliar essas parcerias. Os times grandes não, porque os times grandes têm como se safar, né? Se perder um grande patrocinador, o time grande, de alguma maneira, ele vai se virar porque tem ativos, tem jogadores, tem estádio, tem direito da televisão. Mas para o time pequeno é preciso avaliar com muita parcimônia esse tipo de parceria, porque a mesma parceria do Independente, que acertou muito, levando o time da B para 3, da A3 para 2 e da A2 quase para 1, num dado momento começou a errar, e o time foi para a 4ª divisão. Porque essas parcerias, elas não visam uma estabilidade. Não, visam negócios. Não é? Né? Simplesmente negócios. O cara vem, começa a ganhar dinheiro, tudo bem, ele permanece. Revela um jogador, vende um jogador, e já por aí tá, vai. O negócio já não está sendo tão rentável, eu vou embora. Quer dizer, é por isso que eu falei, eu usei a expressão sustentabilidade. Você tem que ter um negócio sustentável, não é? Essas parcerias todas, na Inter, no Galo, em todos os clubes aí do interior onde a gente viu parceria, não dura muito tempo, Caio. Não dura muito tempo. Porque não há outro recurso, Ivan. Se você fosse presidente da Inter ou presidente do Independente, precisando de dinheiro e vendo as contas chegar, evidentemente que você aceitaria o investidor. Fosse ele quem fosse. Não estou dizendo, né? Não estou dizendo que as parcerias... Ou o modelo que fosse. Eu não estou falando mal das parcerias. Não estou dizendo que as parcerias são ruins. É isso mesmo. Hoje, sem uma parceria dessa, esses clubes não param em pé. Elas têm que haver. Eu estou falando, você tem que pensar também num outro meio, além das parcerias que vêm e vão, você tem que pensar num outro meio de manter alguma receita. Alguma coisa você tem que criar para manter uma receita mínima para você. Você viu o que está acontecendo? Concordo. Você viu o que está acontecendo com o Vasco da Gama? Você viu a situação do Vasco da Gama? Do Fluminense? Amigo? Do Botafogo? Não, mas a do Vasco da Gama é terrível. O Eurico vem a público numa entrevista coletiva e falou assim: eu não vou pagar a passagem. O clube não vai viajar para jogar na Libertadores porque eu não vou pagar a passagem. Eles que pagam. Olha que ponto chegou o Vasco da Gama. E o Vascaíno adora Eurico Miranda, né? Olha que ponto chegou o Vasco da Gama. Tem como um líder, tem como um ídolo Eurico Miranda. O Vascaíno adora o Eurico. Se esse rapaz que está assumindo o Vasco agora não der certo, daqui a 2 anos ou 3, eu não sei quanto tempo é o mandato do presidente do Vasco, Eurico Miranda, estando vivo e em condições, volta. O futebol tem dessas coisas. O maior gestor do futebol brasileiro dos últimos anos, o melhor presidente de clube dos últimos anos é um senhor chamado Paulo Nobre. Paulo Nobre pôs 300 milhões de reais no Palmeiras, mas não é por isso não. Ele profissionalizou a gestão do Palmeiras, porque ele vem da iniciativa privada. Paulo Nobre foi, eu reputo, talvez dos últimos 30, 40, 50 anos, o melhor, com os defeitos que ele possa ter, melhor dirigente de futebol do Brasil. Me aponte alguém melhor que o Paulo Nobre. Estou me referindo só à gestão. Lógico que o financiamento ajudou muito o Palmeiras a deixar de ser a portuguesa que vinha sendo. A parceria com a W Torre é dele? Eu não sei quem fechou essa parceria com a W Torre. Mas foi um ótimo negócio para o Palmeiras. Não, foi o maior negócio da história do Palmeiras. Foi um ótimo negócio. Maior negócio. O estádio não é do Palmeiras, o estádio é da W Torre, mas em 2044 ele será do Palmeiras. Então, o estádio foi construído no terreno. Já está tendo lucro. O estádio foi construído no terreno do Palmeiras e em 2044 ele será do Palmeiras. Por enquanto, na prática, o Palmeiras não tem estádio. O estádio ainda é da W Torre. Nós estamos em 2018, portanto, os próximos 26, 27 anos... Mas a renda dos jogos é do Palmeiras, não é? Eu não sei como é o regime, mas do Corinthians, que a renda não, vai a renda, pagar o estádio. O acordo do Corinthians foi muito mal feito. A renda do Corinthians vai para pagar o estádio.
Parece que a renda dos jogos do Palmeiras é do Palmeiras. Eu não sei como funciona o regime. Eu sei que quando o Palmeiras não joga lá e tem um show, por exemplo, no mesmo dia, da W Torre. quase uma parte da receita vai para o Palmeiras, dos shows. Bem pequeno. Agora, o Palmeiras, quando joga lá, eu não sei se fica com toda a bilheteria, ou não sei como é que funciona, Não, o mas Palmeiras se arrumou. é um acordo muito mais saudável. De todos os clubes brasileiros. É um acordo muito mais saudável do que... O Palmeiras se arrumou, principalmente pelo Paulo Nobre, e por fatos absolutamente excepcionais, não é, Ivan? Eu chego para você e digo o seguinte, olha, vou pagar todas as suas dívidas, vou pagar todas as suas contas. Quer trocar de carro? Que carro você quer? Quer uma Ferrari? Eu vou te dar uma Ferrari. Quer trocar de casa? Quer morar onde? Numa mansão? Eu te dou a mansão. Quer um apartamento na praia? Eu te dou um apartamento na praia. E você continua recebendo o seu salário. Com o seu salário você faz o que quiser. Eu pago tudo para você e você continua recebendo o seu salário. É o que aconteceu com a Crefisa. A Crefisa vai reformar o centro de treinamento, a Crefisa pagou tudo. Vai contratar o Borja, a Crefisa pagou o Guerra, a Crefisa pagou o Lucas Lima, 15 pau por jogo. A Crefisa vai pagar Gustavo Scarpa, 26 milhões de reais. A Crefisa vai pagar, ou de reais, né? De euros é muita coisa para ele, né? Eu acho que é. 26 milhões de reais, a Crefisa vai pagar. O Mina, que foi vendido agora, proporcionalmente sobrou pouco para o Palmeiras, porque quem comprou foi o Paulo Nobre. Então é uma situação de absoluta excepcionalidade, porque é muito dinheiro vindo em troca de interesse nenhum. Você já percebeu isso? Qual é o interesse da Crefisa patrocinar o Palmeiras? Nenhum. A tia Leila já declarou que patrocinando o Palmeiras ela paga muito mais do que o Palmeiras vale. E ela que anuncia em todos os estádios brasileiros, anuncia na televisão, antes do Jornal Nacional. Agora, tirando tudo isso, que é uma situação de excepcionalidade, que a Crefisa dando o dinheiro que está dando, o Paulo Nobre ter dado o dinheiro que deu, o Paulo Nobre foi o melhor gestor da história do Palmeiras. E foi um dos melhores da história do Brasil. E da história recente do futebol brasileiro também foi o melhor. Estou dizendo tudo isso para dizer o quê, Ivan? Tem briga dentro do Palmeiras, o Mustafa quer voltar. Mas sempre teve. O Mustafa quer voltar. Eles sempre se estapearam entre eles, brigaram a vida inteira. Aliás, quem trouxe a tia Leila pro Palmeiras foi o Mustafa. Aquilo lá, rapaz, é italiano, Caio. É Bortolã. Não. Gosta de uma briga, rapaz. De jeito nenhum. É tudo buona gente. Nossa, eles brigam entre eles. Se não tiver com quem brigar... Ali é o seguinte... na hora de brigar com o Corinthians, aí todo mundo se une. Opa, agora somos todos italianos, todos palmeirenses, vamos contra o Corinthians. Quando não tem como brigar mais com o Corinthians, não tem briga com o Corinthians, eles brigam entre eles. Eles têm que brigar com alguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Vasco está com as calças na mão, deve para todo mundo. É possível que daqui a 2 ou 3 anos eleja novamente Eurico Miranda ou então o Euriquinho, que é o filho do Eurico Miranda. O Corinthians vai reeleger agora André Sanches. André Sanches, e o Corinthians na minha visão... E o Corinthians está com as calças na mão. O Corinthians não paga a marmita. André Sanches fez bem pro Corinthians, não fez? Eu acho que... Na gestão dele, o Corinthians esportivamente, cresceu pra caramba. Esportivamente, ele teve muito sucesso e construiu o centro de treinamento que o Corinthians não tinha, o estádio que o Corinthians não tinha. Né? O Corinthians foi campeão do mundo a partir da gestão do Andrés, mas a questão é a seguinte, meu amigo, o Corinthians não está pagando a marmita. O Corinthians tem 51 protestos nos cartórios em São Paulo. O Palmeiras não tem nenhum. Foi por causa do estádio? Não, só para citar a gestão. Não sei se propriamente pelo estádio, mas a empresa que faz o gramado do estádio, o Corinthians deve para ela. A empresa que pinta o estádio, dá manutenção para o estádio, o Corinthians deve para ela. Não pela construção em si. Então perceba como funciona. É por isso que a gente entende que no Brasil tem quem queira a volta do Lula. Porque o futebol, que é um extrato da sociedade, o vascaíno gosta do Eurico Miranda. O corintiano adora o André Sanches. Tem palmeirense que gosta mais do Mustafa do que do Paulo Nobre. É ruim, mas é bom? É nessa base? Né? Você imagine. Tá ruim, mas tá bom. Quando terminar o mandato do Gagliotti, quem tem que ser presidente do Palmeiras? Se quiser, o Paulo Nobre.
Ah, mas se o Paulo Nobre entrar, a tia Leila vai embora. Mas o Paulo Nobre tem dinheiro também, ele pode pôr dinheiro, ele tem tanto dinheiro quanto a tia Leila. Ele pode pôr dinheiro no time como ele já pôs. O que também, nesse aspecto, não é muito saudável, porque é a história do sujeito que aprende a viver com muito dinheiro e que depois perde o emprego, né? Estabelece um padrão de vida mais exatamente, elevado do que ele não quer diminuir aquele padrão baixar o padrão de vida, não, né? Entra no que você falou, não é um modelo sustentável. Sim. Que não é privilégio do Palmeiras. Acontece em todo o time de futebol. O Santos está repatriando o Gabigol, o pior estrangeiro do futebol europeu, e pagando 1.700.000 euros o Gabigol, que já avisou: eu até volto a jogar para o Santos, mas eu quero meu salário depositado com antecedência. Pois é. E aí o presidente do Santos, essa nova diretoria, chegou com aquele discurso que toda nova diretoria chega, né? Nós vamos sanear as finanças do clube, precisamos sanear. O Santos está levando 300, 400 milhões, eu preciso sanear. Aí o cara começa a demitir aqui, começa a demitir ali. Você pensa que o cara está indo pelo bom caminho. Ou o cara está arrumando a casa, né? Puxa vida, ele vai fazer o que tem que fazer. Não fez nenhuma contratação louca, tá dando uma arrumada na casa. Tá indo bem. Já tô quase esfregando as mãos, contrato o Gabigol nessas condições. Exatamente. Para, gente. Me engana que eu gosto. O mesmo Santos que contratou Ricardo Oliveira, que veio quase de graça. Por um aspecto técnico. Ricardo Oliveira já tinha 35 anos na época, 34, 35 anos, e veio quase de graça. Veio por um contrato de produtividade. Sim. Né? E foi muito bem, foi valorizado e agora saiu do Santos. Por causa do quê? De 50, 100 Escuta, mil? a Gabigol tinha que pedir para jogar no Santos. Ah, você tá louco, Caio? Gabigol tinha que pedir para jogar no Santos. Eu preciso jogar em algum time, eu preciso fazer gol, eu preciso provar que eu ainda posso ser útil a alguma equipe para poder voltar para a Europa e aí ganhar o dinheiro que eu não ganhei nessa minha transação. Agora volta, com o perdão da expressão, C pontinhos regra, né? Eu vi o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. O Corinthians foi muito mal. O Corinthians me preocupa esse ano. Mas a minha leitura é que o Corinthians é, de fato, a quarta força. Então, eu não crio grandes expectativas com relação ao Corinthians. Eu também, fosse São Paulino, não criaria expectativas com relação ao São Paulo. Fosse santista, não criaria expectativas com relação ao Santos. Fosse palmeirense, aí sim criaria expectativas com relação ao Palmeiras. É um bom time. Não é um time imbatível. Evidentemente que o Palmeiras não vai ganhar todos os campeonatos que disputar, porque ele começa o ano exatamente igual ao ano passado. Mas pode ganhar os campeonatos mais importantes que disputar, pode até ganhar todos. Acho pouco provável, porque o time acaba mirando numa competição ou noutra. O Lucas Lima fez um belo gol ontem. Você viu o gol do Lucas Lima? Eu vi os melhores momentos do jogo. Palmeiras e Santo André, né? Santo André. Eu vi os melhores momentos do jogo, prestando atenção justamente na atuação do Lucas Lima. Porque eu falei aqui, você ficou bravo comigo, que eu falei que o Lucas Lima, se ele acertasse no Palmeiras, ele ia arrumar aquele time do Palmeiras. Fiquei prestando atenção no Lucas Lima. O Lucas Lima está em casa. Tá se sentindo em casa, mas tá assim como se vê, parece que ele jogava, parece o Ademir da Guia, parece que faz 10 anos que ele joga lá. Eu não exageraria tanto assim. Parece que faz 10 anos que ele joga lá, tá em casa o cara. Até porque o jogo foi contra o Santo André, né? Sim, claro. Não é o primeiro jogo da temporada. Mas sabe quantas chances criou? Mas ele fez um gol, mas o Palmeiras quase tomou um empate no começo do segundo tempo, né? Não, a defesa do Palmeiras é ruim. Então o Palmeiras faz um gol com o Lucas Lima, um belíssimo gol. O Lucas Lima dá uma assistência pro Keno. Mas o que mais me chamou a atenção é quando o Lucas Lima fez o gol. Você percebeu quem correu em direção ao Lucas Lima? Não. Ninguém. Não sei, não tem um lance, tem um ângulo da televisão em que você vê claramente o Dudu comemora timidamente o gol. O Lucas Lima corre para a bandeirinha de escanteio e o Dudu fica onde está. Vai ter ciúme, né? Vai ter ciumeira, não tem dúvida. Por quê? Porque o cara do Palmeiras até ano passado era o Dudu. E o Dudu deve ganhar o quê? Os seus 400 paus por mês? Por aí, para mais, né? Aí o Lucas Lima chega ganhando 815 mil reais por jogo. E não adianta, é inevitável, né? Isso vai ter ciúme. O ser humano pensa desse jeito, como vai ter no Santos. Né? O Gabigol vem ganhando muito mais que o Bruno Henrique, que o Copete. E o dirigente de futebol não aprende, ele faz isso corriqueiramente. Faz.
né? Infelizmente faz, é por isso que o futebol tá do jeito que tá. Então, quando eu vejo o modelo do Corinthians, Caio, o Corinthians deve para todo mundo, deve. O Corinthians está com as calças na mão. Mas o presidente do Corinthians não quer contratar o Henrique Dourado para ganhar 500 mil por mês, porque tem um teto salarial no Corinthians. Mas com esse time o Corinthians não ganha nem da Ponte Preta com o time de juvenis da Ponte Preta, como perdeu com 10 em campo na quarta-feira. É possível que o Corinthians faça feio esse ano. Mas tem lógica. O Henrique Dourado, se quiser jogar no Corinthians, vai ter que se adequar ao teto salarial do Corinthians, que não é igual ao do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro e o Corinthians não tem. Isso me parece razoável. Muito bem. Bom, Caio Bortolã, tudo conversado, nada resolvido? A Inter joga com o Batatais esse final de semana, segunda rodada da Série A2. A Educadora transmite o jogo. Vamos torcer para que a Inter volte de Batatais com a segunda vitória em 2 jogos, porque depois, na quarta-feira, eu vou até te convidar para ir comigo no Limeirão, Ivan, para ver um jogo que há muito tempo a gente não vê. Rapaz, puxa vida. Leão e Portuguesa. Aliás, eu assisti o jogo do Santos com o Linense. O Linense tem a camisa listrada vermelha e branca, né? Mas o goleiro do Linense entrou em campo com uma camisa nas cores verde e vermelha. Linda a camisa. Linda. O uniforme da Portuguesa, não sei como é que é a camisa da Portuguesa hoje, mas no passado era uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro. Aquele verde com o vermelho. E aquela Portuguesa dos anos 80, né? Porque é a que eu vou me lembrar, que tinha Edu Marangon, Machado, Alberes, Luciano, Luiz Miller, Cláudio Adão. Depois, em 88, formou-se um grande time da Portuguesa com Valdir Pérez, Douglas no meio de campo, Lê. O Lê foi a maior contratação daquela época, saído do São Paulo, comprado pela Portuguesa. Até o Birubiru foi jogar na Portuguesa. E depois, Denner, que fez o gol mais bonito da sua carreira justamente contra a Inter, em 1991, quando ele driblou todo mundo. Naquele chaveamento final daquele campeonato que o São Paulo foi rebaixado, a Inter também, disputaram um quadrangular final com os times da primeira divisão da época. O São Paulo foi para a final, o Corinthians foi para a final no grupo da Inter, o São Paulo foi para a final no outro grupo e o São Paulo foi campeão em cima do Corinthians. Aquela Portuguesa era uma Portuguesa de dar gosto. Em 96, a Portuguesa do Caio, do Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, acho que eu estou me equivocando aqui no sobrenome. Rodrigo Faro é da televisão. Mas o Rodrigo, que jogava no meio de campo da Portuguesa, se não for homônimo a esse Rodrigo Faro, depois jogou no Santos também. Aquele bom meia, que tinha o Zé Roberto, a Portuguesa. Foi vice-campeão? Foi vice-campeão brasileiro. Diante do aquele Grêmio, time. A Portuguesa revelou o Zé Roberto. A Portuguesa... Eu estava acompanhando aquele jogo pelo rádio. A Portuguesa revelou o Zé Roberto, a Portuguesa revelou o Zé Maria, a Portuguesa tinha o Simval, centroavante, que depois veio jogar aqui na Inter. Tinha o Bentinho, centroavante, que fez carreira no futebol. E a Portuguesa é o segundo time de todos nós. Rodrigo Fabre, está dizendo aqui o Bertolo Maciel Rocha, que é de São Paulo, mas torce para a Lusa. Rodrigo Fabre e não Rodrigo Faro. Isso. Rodrigo Faro é da TV Record. Exatamente. E naquele time tinha o Caio, meia, meu xará, que jogou no Cruzeiro, que também jogou na Inter. Que saudades da Portuguesa, quando a Portuguesa complicava a vida dos grandes de São Paulo. Como eu sinto saudade também do Juventus, Ivan. Nós podíamos fazer isso, já que você é saudosista, Ivan. Nós podíamos ir ao Canindé, ao Limeirão para ver Inter e Portuguesa, e depois a Rua Javari para ver Inter e Juventus. Puxa vida, lá no estádio Conde Rodolfo Crespi. Puxa vida, bacana pra caramba. Dino lá. E Rodolfo Crespi. Gostoso. Na Rua Javari, em São Paulo. Gostou desse jogo naquele estádio lá. Ô, Caio, eu vou embora, só quero fazer uma referência aqui. Tem algumas mensagens aqui que mandaram pra gente. Uma delas, que a gente estava falando aqui do Wilson Simonal, e o Carlos da Boa Vista mandou uma mensagem aqui dizendo que a notícia sobre o Wilson Simonal foi veiculada pelo Jornal do Brasil. A notícia de que ele teria sido cooptado pelo regime militar para dedurar os artistas. Ele disse que seria necessário fazer uma pesquisa nos arquivos do JB para saber a fonte e o jornalista que a publicou. Mas não foi só o JB, não, né? Isso infelizmente, era voz corrente. Não, ele foi encostado pelos próprios artistas da época, né?
Foi. Um regime de exceção, os artistas iam pro Ele não doicode, conseguia mais. Ele não alguns conseguia mais show deportados, e não apresentava-se mais em programas de televisão. Eu vi uma declaração do Boni certa vez dizendo, olha, não tinha nenhuma recomendação expressa para convocar, para não chamar o Wilson Simonal para cantar num programa. A patrulha ideológica era Mas se nós chamássemos, por exemplo, o Simonal para cantar no Chacrinha, outros artistas não iriam cantar. Era desse jeito. Patrulha ideológica era fortíssima. Acabaram com a vida do Simonal. E isso, infelizmente, está acontecendo nos dias de hoje. E hoje nós temos patrulha ideológica dos dois lados, né? A direita aprendeu a fazer patrulha ideológica também. A partir do Facebook. Tem tanta coisa bacana no Facebook, mas tem coisa muito ruim também. Tá certo. Caio Bortolã. Bom final de semana, Ivan. Bom final de semana a todos.